Nessa aula eu vou te ensinar as melhores práticas para você falar o alfabeto e pronunciar as palavras em inglês corretamente. Então, na primeira parte eu vou falar justamente do alfabeto e na segunda eu vou falar da pronúncia em inglês. Essa tabelinha aqui que você está vendo na minha mão é a tabelinha pela qual eu estudava o alfabeto em inglês numa época em que ainda não tinha internet. E a internet que tinha uma internet de escada sem muito conteúdo. E todos os dias eu estudava ela. E eu transcrevi aqui essa mesma tabela para a gente poder dar uma olhada. Então nós temos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Então, todos os dias eu estudava dessa forma sequencial. É bom estudar dessa forma? Sim, é bom, mas qual era a desvantagem dela? A desvantagem é que quando eu precisava falar de forma individual algumas dessas letras, eu tinha que fazer um esforço mental muito grande. Por quê? Porque eu só decorei a sequência. Então aqui eu vou te mostrar as melhores práticas de aplicação para você poder pronunciar as letras em inglês de forma individual. A primeira é tentar pronunciar o seu próprio nome. Então nós temos S, I, D, N, E, I. E aí você pode fazer a mesma coisa com o seu nome, o nome do seu pai, da sua mãe, do seu cachorro, do seu periquito, do seu gato, e assim sucessivamente. Esse aqui é o primeiro exercício que você vai fazer. O segundo exercício é você tentar pronunciar siglas conhecidas. Então, por exemplo, vamos pegar aqui algumas aqui, ó. FBI, FBI. O canal de televisão, CNN. Em inglês você diz CNN. E aí eu quero que você guarde essa sigla que tem 2 letras iguais. Próxima, KFC, que é o KFC, que é o fast food, né. Ou seja, quando tudo tá tudo bem, você diz ok. E ali temos a última, que é o canal de televisão também, que é o HBO ou HBO. Então você tem essa forma. Então tudo de sigla que você vê por aí, você vai fazer esse exercício de tentar pronunciar individualmente. Você sim, pode decorar a tabelinha, mas faça um esforço de pronunciar as letras em inglês dessa forma, com siglas e o seu nome. Agora, quando você estiver lidando com siglas que têm 2 letras iguais, você pode dizer da seguinte maneira, então nós temos ali, ó, AAB, AAB, ou você pode dizer double AB, ou seja, A duplo B. Essa aqui é uma forma que um americano tem de dizer as letras em inglês. Outra forma aqui, vamos mais um exemplo, CDD, você pode dizer C double D, então tem 2 formas. E quando você ver 3 letras iguais, você pode dizer triple A, ou seja, AAA ou AAA ou triple A, tá certo? Então esses são alguns exercícios. Agora nós vamos aos vocabulários concernente a letras em inglês. Então vamos pegar aquela sigla ali do KFC. Imagina que você está lá nos Estados Unidos e a pessoa, o americano, não sabe a sigla do KFC. Então ele vai fazer a seguinte pergunta para você: What does this acronym stand for? O que esta sigla significa? E você, como resposta, vai dizer o seguinte: This acronym stands for. Essa sigla significa Kentucky Fried Chicken. Kentucky Fried Chicken ou galinha frita do Kentucky. Então, essa aqui é um tipo de frase que você vai usar bastante quando você estiver lidando com siglas. Uma outra frase que você vai ouvir bastante é o seguinte: imagina que você está lá nos Estados Unidos, você é brasileiro e aí você precisa preencher algum documento. E aí a pessoa te pergunta o seu nome para colocar no documento. Ela vai perguntar: "What's your name?" E aí você vai dizer: "My name is Sidney." Perceba que quando eu disse Sidney, eu disse com meu sotaque brasileiro. E isso para o americano soa estranho.
Então ele vai fazer a seguinte pergunta para você: "How can I spell your name? How can I spell your name?" Como eu posso soletrar o seu nome? E aí você volta àquele exercício, aquele primeiro exercício de soletrar o seu próprio nome. S-I-D-N-E-I. Percebe que como os exercícios eles acabam se juntando? Então tá certo. Agora nós vamos à pronúncia. E para você poder entender a pronúncia em inglês, eu tenho que te dizer o processo de aprendizado, a diferença entre o processo de aprendizado português e inglês. No português, nós aprendemos da seguinte maneira: vogais, consoantes, e aí juntamos as duas para formarmos as sílabas, depois as palavras, frases e textos. Esse é o nosso processo de alfabetização, o processo de aprendizado. No inglês, tem uma ligeira diferença. Eles têm as vogais, as consoantes, no entanto, eles pulam a etapa das sílabas para formar as palavras, frases e textos. Então, a minha função aqui é te dar as melhores práticas para substituir a etapa das sílabas. E a primeira forma prática, a primeira forma de pensar é quando você ver uma palavra em inglês, você tem que ter uma intenção. E qual é essa intenção? É imitar o americano. Para fazer uma analogia, é como se fosse um comediante tentando imitar uma celebridade, por exemplo, aí o Silvio Santos. Você vê que, dependendo ali do comediante, ele imita igual. E é dessa forma que você tem que fazer quando você for falar inglês. É claro que o comediante faz isso de maneira cômica e você não precisa. Quer ver uma outra analogia? É como se você fosse fazer uma prova de um concurso público, por exemplo. Você estuda para tirar 10, mas aí chega no dia da prova e você erra uma questão e tira 9, entende? Ou seja, você almeja no 10, mas caso você erre, você tira um 9. Da mesma forma o inglês. Você almeja parecer, um americano, o máximo possível, no entanto, ainda que não esteja igual, esteja suficientemente compreensível para um americano. Essa é a intenção que você precisa ter, essa é a forma de pensar. E a segunda forma de pensar é o seguinte: toda vez que você ver uma palavra em inglês, você viu a palavra, tá? Você tem que responder a seguinte pergunta para si mesmo: qual é o som desta palavra? Preste atenção nessa frase. Qual é o som desta palavra? Se eu tivesse que desenhar para você, seria mais ou menos assim. Você tem o som da palavra e aí você associa o som à palavra que você está vendo. Vamos a um exemplo para você poder entender o que eu quero dizer. Olha essa aqui, ó. Essa palavra se lê castle, castle. Perceba, não tente racionalizar do porquê que essa frase é dita dessa maneira. Simplesmente aceite, tá? Aceita a forma como ela é dita. Castle, castle. Vamos a outra. Enough, enough. Mais uma. Schedule, schedule. Ó, apure seus ouvidos. Schedule. Por último, hour, hour. Perceba que se eu tentar soletrar ali a primeira palavra, você vai ver que não tem nada a ver com a forma como ela é dita. Então vamos lá, ó. C-A-S-T-L-E, que forma a palavra castle. Percebe? Não tem nada a ver. Então você faz esse exercício. Você procure o som daquela palavra e associe com a palavra em si, tá certo? E com isso nós temos a suma de tudo que nós vimos aqui. Eu falei com você sobre o alfabeto dito de forma sequenciada, que é bom, e também as melhores práticas para você gravá-lo com facilidade, que é o quê? Dizer o próprio nome, procurar siglas em inglês, tá? Eu também falei com você sobre o vocabulário simples para o alfabeto em inglês, que são aquelas duas perguntas: o que essa sigla significa? What does this acronym stand for? E aquela outra: como eu posso soletrar o seu nome? How can I spell your name? Outra coisa que eu vi com você também foi o processo de aprendizado do português em inglês, né, na questão da pronúncia das palavras, né? Eu mostrei a diferença. E por último ali,
eu mostrei também as melhores formas de pensar para pronunciar as palavras em inglês, tendo como intenção imitar o americano e responder aquela pergunta: qual é o som desta palavra? Dito isso, agora você pode ir para a próxima aula.